Olá, boa noite. Boa noite a todos, a todas e todes. Mais uma live hoje nessa noite com muita honra, um grande prazer. O nosso convidado, Pauliotti, Dr. Pauliotti, né, o grande advogado, o grande jurista. Opa, tá chegando aqui o Paulo, já vamos colocar ele. Aqui, um minutinho só, Paulo. Já te chamo aqui. Então, eu já vou até apresentar a live já que é convidado. Eita, Bilu! Bom, amada. Adorei, tudo bem, querido? Que bom te ver. Que bom. Gente, então, essa noite, mais uma live que nós estamos fazendo, o nosso convidado, o doutor Pauliotti, um grande constitucionalista, juiz LGBTI, um dos maiores do país, eu falo isso com muita honra e muito prazer em tê-lo como amigo, e tê-lo como também um guerreiro, né? Um guerreiro na luta pelos direitos LGBTI. Graças a Deus nós temos um Pauliotti aí, né? Ligado o tempo inteiro, plugado nas injustiças que, porventura, né, eventualmente, nós tenhamos ainda, sejamos assediados aí de qualquer forma. Inclusive, nós vamos falar mais sobre isso em mais detalhes daqui a pouco. Paulo, boa noite, querido. Mais uma vez é um prazer te ver. Eu não me aguentei assim, já falei para ti que adorei te ver, porque saudade do nosso conversa ano passado, hein? Faz um ano. Faz um ano. E eu gostaria que tu te apresentasse, Paulo. E aí, em seguida, tu já poderias começar a nos falar sobre as tuas principais ações aí que tu tiveste junto ao STF com relação em que tu representasse, né, associações, partidos políticos, reivindicando aí os nossos direitos, os direitos LGBTQI+. Fica à vontade. Obrigado, amada Margarete. Boa noite, então, a todas, todos e todos. Um prazer estar aqui com vocês. Estou apanhando aqui do celular hoje, calma. Então, um prazer estar aqui com vocês nessa live da maravilhosa Margarete, né? Eu já falei, né? Quer dizer, minha candidata, né? Aí em Florianópolis, né? Por quê? Porque ela é linda, porque ela é diva, mas não só por isso, né? Quer dizer, porque ela está sempre nos eventos de diversidade sexual e de gênero, atuante também, então todo o apoio à maravilhosa Margarete, né? Então, me Obrigada. apresentando, né? Imagina. Para quem não me conhece, sou Pauliotti, sou doutor em Direito Constitucional, especialista, né, em Direito da Diversidade Sexual e de Gênero, Direito Homoafetivo, né? Eu me atribuo esse título. Enfim, sou diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero e tenho atuado, né, no Supremo Tribunal Federal nesses principais julgamentos, né, da diversidade sexual e de gênero. Acho que eu fiquei conhecido no novo evento quando eu fiz uma das sustentações orais no julgamento das uniões homoafetivas em 2011. Eu fui o sétimo a julgado favorável, falei pela Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo, do Fernando Quaresma, né, que depois foi presidente da Associação da Parada aqui. E aí, em 2012 e 2013, eu fiz as ações que fizeram o Supremo ano passado reconhecer a homotransfobia como crime de racismo. Fiz sustentação oral também no julgamento de Banheiro por pessoas trans, né, que está aguardando o julgamento com um perdido de vista do ministro Luiz Fux, né, desde o final de 2015. Enfim, também falei no julgamento de nome e sexo de pessoas trans, mudança sem cirurgia, laudos e ação judicial. E finalmente, e agora também participei um pouco, fiz a Miticuri no julgamento da doação de sangue, e que eu não pude falar, eu tinha uma palestra no mesmo dia, eu achei que o Supremo não fosse julgar, mas tinha 4 Miticuri favoráveis, então ele começou o julgamento, que foi bem, e a professora Patrícia Goriche, né, uma querida amiga, me citou na sustentação oral dela. E nesses julgamentos que o Supremo tem declarado a inconstitucionalidade da proibição do debate de gênero nas escolas. Esse o Supremo tem feito julgamento virtual,
né? Mas em alguns eu peticionei nos processos também. Acho que é um pouco isso. Nossa, é muita coisa, né? Eu até só vou. Para quem está nos assistindo, gente, novamente boa noite, para quem está chegando aí, né? Que a gente está apenas com 5 minutos de live. Dr. Pauliotti, então, para mim, um dos maiores juristas brasileiros do direito LGBTI e que atuou muito, né, na Suprema Corte Brasileira em ações importantíssimas para a comunidade LGBTQI+, né? Então, ele acabou de citar algumas aí, que nós temos uma que está pendente, um julgamento que é do banheiro, né, que é inclusive uma ação aqui de Florianópolis, né, do Shopping Beira-Mar, em desfavor do Shopping Beira-Mar, né? Uma mulher trans que foi proibida de utilizar o banheiro feminino, mas o Luiz Fux está sentado no banheiro até hoje, não sentou, não saiu, e agora assumiu a presidência, quem sabe, né? Ele põe para votar. E nós temos, uma das que eu estava junto com o Paulo, foi o 6-0 da criminalização da homotransfobia, que foi uma emoção ímpar. Eu estar presente no dia em que a gente conseguiu, né, a votação necessária para que a homotransfobia fosse considerada um crime de racismo, porque a gente às vezes fala equiparada, o Paulo briga com a gente. Não é equiparada, é considerada crime de racismo. Então, praticar a homotransfobia é crime de racismo. Certo, Paulo? Sim, sim, é porque é uma luta minha. As pessoas não falam nesse sentido, eu entendo isso. É que equiparar é um termo que é normalmente relacionado à analogia. E não pode ter crime por analogia, né? Então, a ideia é falar que a gente conseguir o reconhecimento como racismo. E é complicado porque os projetos de lei, aí sim a gente falava em equiparar quando não se falava que ela era uma espécie de racismo, mas punida da mesma forma que o racismo. Mas o que a gente conseguiu para o Supremo foi uma tese inovadora, que não é minha, né? Quer dizer, quem teve a ideia foi o Guilherme Nucci, que é o criminalista mais lido no país, né, desembargador aqui de São Paulo. Eu desenvolvi a tese, mas então é mais por isso, é um detalhe, mas é um detalhe que é importante, né, só por isso. Então, Paulo, tu poderias nos dizer, tu considerarias uma pessoa que pratica homotransfobia uma pessoa racista? Sim, essa é a tese do Supremo Tribunal Federal. Racismo é um conceito que não é estritamente biológico, é um conceito político-social. O Supremo falou isso em 2003 ou 2006, eu nunca vou decorar o ano, no habeas corpus 82424, quando ele disse que o antissemitismo é forma de racismo. Ele diz que racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Se racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, a homotransfobia é espécie de racismo. Você inferioriza pessoas LGBTI+, relativamente a pessoas heterocis. O heterossexismo e o cissexismo, ao pegarem a superioridade da heterossexualidade e da cisgeneridade sobre as identidades LGBTI+, são ideologias racistas. Para citar só um, o professor Achille Mbembe, no Crítica da Razão Negra, fala: racismo é um sistema de classificação de grupos baseado numa pseudo-hierarquia de grupos humanos, em que um grupo dominante a controlar ou até eliminar um grupo dominado. O professor Silvio Almeida fala, é um conceito socioantropológico, não eminentemente biológico. Por isso que os crimes por raça abarcam a homotransfobia. Então, outro pedido meu que as pessoas não entendem e aceitam, às vezes fizeram, agora a lei de racismo, as pessoas escrevem orientação sexual e identidade de gênero do lado. Não se deve fazer isso, a meu ver, porque dá a entender que o Supremo legislou. O Supremo rejeitou a ideia dele poder legislar. Então, na verdade, o crime por raça, quando a lei diz por raça, é que abarca a homotransfobia. Até porque ela fala por raça e por cor como conceitos, se não diferentes, raça como um conceito mais amplo que cor, fenótipo. Acho que, em síntese, é essa a ideia que o Supremo acolheu. Certo, perfeito, né? E foi a alternativa que nós tínhamos, né, na omissão do Legislativo, porque desde 2001, né, nós tínhamos um projeto de lei para criminalizar, que estava lá engavetado e ninguém ia conseguir colocar isso para pautar, né? E então o Poder Judiciário resolveu, né, de certa forma, dizer o seguinte, né, enquanto nós não tivermos, né, uma lei específica, né, que criminalize a homotransfobia, ela será um crime uma forma de racismo.
como você mesmo falou. Então, a gente, aproveitando já esse embalo, Paulo, agora, o que aconteceu, né? Por que será que o STF, você que atua mais lá né, em cortes superiores, por que será que o STF demorou tanto tempo para publicar esse acórdão? É de praxe que demore quase, aliás, quase não, mais que um ano para publicar o acordo da decisão da outra Chobi, que foi em junho do ano passado? É de praxe. E só me permite, Amada, uma coisa, né? Quer dizer, Pois não, a homotransfobia, ela é racismo. Quer dizer, não é... ela é A questão racista. do Tá. Supremo não é que... assim, ele mandou aplicar a Lei 7716, que é a lei de racismo, até vinha uma lei específica. Eu sempre dou de exemplo, a lei de racismo, além de raça, no termo apartado, tá cor, etnia, religião, procedência nacional. Vamos pegar aqui os crimes por etnia, com índio, contra índios. Vem uma lei específica. Então, vai continuar sendo racismo mesmo estando numa outra lei. A ideia é Entendi. aplicar a Lei 7716 até que venha uma lei específica. Mas, assim, o Supremo não falou, não, vamos considerar racismo até vir uma outra lei. Na verdade, mas o que você falou é muito bom no sentido de, assim, mesmo quem discorda da decisão no movimento negro, e muita gente concorda, então, uma boa parte do movimento negro concorda com a decisão, uma outra parte discorda. Mas a parte que discorda não critica a decisão publicamente, por isso que você falou, que eles entenderam, eles e elas, que se não outra subir não for considerada como racismo, ela não tem como ser crime hoje. Então, fica aqui uma dívida de gratidão nesse apoio político que a gente tem. Eu tenho amigos no movimento negro que discordam, outros que concordam, os que discordam têm essa posição. Infelizmente, é de praxe o Supremo demorar 2 anos para publicar acórdão. Não sei por quê. Tem que perguntar, tem que ver. Não dá para entender. Então, não é um ponto fora da curva esse. É por isso que o Supremo diz que a decisão está valendo desde que ele publica o resultado do julgamento, que é a ata. Nesse caso, o julgamento terminou dia 13 de Já junho. gera efeitos jurídicos na publicação da ata. Isso. Por isso que a decisão o julgamento terminou 13 de junho de 2019 a ata publicou dia 14. Então, dia 14, ou sei lá, dia 15, já estava valendo decisão. A doação de sangue foi a mesma coisa, que a doação de sangue demorou quase um mês para publicar a própria ata de julgamento. Agora não me recordo exatamente o tempo. Mas, foi isso que eu acompanhei, foi mais ou menos isso. Uhum. A AGU, que já perguntaram, ela esperou o ministro Celso se aposentar para embargar? Pode ter sido. Eu fiz o embargo de declaração nos 2 processos, porque tem uma tese. Como eu posso ser educado? Eu vou tentar. Tem uma tese estapafúrdia, é o mais educado que eu vou ser contra isso, que fala que o Supremo falou que a homotransfobia é racismo, no sentido de ofensa a uma coletividade, e não injúria racial, porque a injúria racial está no Código Penal e não na lei de racismo. Isso desafia a inteligência de pessoas racionais e de boa fé. De novo, isso é uma expressão filosófica, olha que bonito, para não xingar a pessoa que desafia a nossa inteligência com isso. Mas assim, mas eu fiz isso por quê? Porque o Supremo tem um precedente e o Código de Processo Civil permitem você fazer o embargo antes da publicação da decisão. A AGU ela fez na DO 26 no último dia do prazo. Então, isso aconteceu. Na verdade, eu tinha uma notícia, e eu sempre brinco, já que o Supremo disse que não precisa de diploma para ser jornalista, eu vou resguardar o sigilo da fonte. Era para o acórdão ter sido publicado em meados do primeiro semestre. A pandemia atrasou tudo. Então, mas assim, teria demorado 1 ano mesmo para sair. Então, isso é comum. Infelizmente, né? O da União Homoafetiva em 2011 até que não demorou tanto. O julgamento foi em maio, publicou em outubro, por exemplo. Mas acontece mesmo. Sim. E, Paulo, me diz uma coisa. Então, o que tu acha, né? Qual é a tua opinião, enquanto advogado mesmo e militante LGBTI+, a respeito dessa decisão da Advocacia Geral da União, né, nesse embargo aí que me parece que é um embargo que quer legitimar o direito de discriminar, o direito de que através da liberdade religiosa eu posso fazer o que eu quiser, eu posso praticar a homotransfobia.
que tu achou? Qual seria o objetivo mesmo, claro, né, desse embargo da AGU? Primeiro, só para não esquecer, você falou do caso do banheiro, que é aí em Santa Catarina, mas deixa eu prestar uma homenagem à Tá. professora Isabela Medeiros, né, que é Ah, advogada, doutora, aí amiga, em Santa Catarina, que amiga. é maravilhosa, aliada à Hétera Cisna, que foi quem fez o processo e conseguiu subir até o Supremo. Quem é advogado, advogada, sabe que é um labirinto kafkaniano insuportável você conseguir chegar no Supremo. Eu lembro que eu destaquei isso na minha apresentação oral. Um beijo, então, para a maravilhosa Isabela. Os Eu vou embargos... transmitir. Oi? Vou transmitir, ela é muito querida, uma amigona. Ela é uma grande defensora aqui da discussão de gênero nas escolas, do dito LGBTI também. Sim, maravilhosa. Os embargos da Gil, deixa eu tentar ser educado de novo. É deplorável. Não é nem lamentável, é deplorável. Tirando assim, que eu nunca pedi tantas inépcias e tantas condenações religiosas de má fé na mesma petição. Primeiro que não cabe os embargos. Ela fala que o Supremo precisaria explicar como que a liberdade de expressão e a liberdade religiosa estariam protegidas e o acórdão explicou. A tese expressamente fala da liberdade religiosa, o voto do Ministério de Mello expressamente estende isso para a liberdade de expressão em geral. Em dado momento, parece que a AGU deu só a tese do Supremo, que é uma página, que fala da liberdade religiosa, mas os votos falam da liberdade de expressão. Tem algumas coisas estúpidas. Ele falou, é contraditório você falar que tem uma omissão e dizer que a lei pode ser interpretada. Mas o Supremo não falou qual que é a interpretação. Ele falou interpretação conforme a Constituição. Técnico muito específico. Interpretação conforme a Constituição é controle de constitucionalidade. Você diz que tem uma inconstitucionalidade na interpretação da lei, em determinar, mas você afasta essa interpretação inconstitucional e impõe uma interpretação constitucional. Então, como disse um querido amigo, nosso amigo professor Alexandre Bahia, né, falou, ora, alguém faltou na aula de controle de constitucionalidade, né? Eu admito essa dúvida para quem, sabe, no máximo para quem estudante de direito e quem sabe, aquele advogado de varejo, de escritório que só lê manual. Pode ser só deselegante, mas eu quero dizer assim, aquele advogado que fica só no feijão com arroz mesmo. Aí talvez não saiba que é a interpretação conforme a Constituição. Mas, assim, a Advocacia Geral da União, não. E alguém como o professor José Levi, professor da USP, muito respeitado, com razão, é indefensável. Então, e os votos explicaram isso. Mas, entre outras coisas, né, quer dizer, eu até falo, olha, não cabem os embargos, mas é importante que o Supremo rejeite no mérito. Ela pede, sim, um direito de discriminar por crença religiosa. Obviamente, ela não escreve desse jeito. Que nem eu falei nas entrevistas que eu dei, né, no Jornal Nacional, entre outras, isso é o que já acontece no mundo, nos Estados Unidos, na ONU, de você usar a linguagem dos direitos humanos contra os direitos humanos. Porque ela diz que está querendo proteger a liberdade religiosa, que é ótimo. Viva, todos queremos. Pessoas LGBTI+, não são ateias necessariamente. Viva o respeito às pessoas ateias, por favor. Mas a maioria das pessoas LGBTI tem religião, como a maioria das pessoas no mundo tem religião. Ou crença, em geral. Mas, assim, o problema é que a AGU fala que quer proteger a liberdade religiosa de uma maneira deturpada. De uma maneira como se a proteção da liberdade religiosa justificasse o direito da pessoa discriminar pela sua crença. Sim. E o assustador é que a AGU ela invoca uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é horrorosa, que permitiu que um confeiteiro não vendesse um bolo de casamento para um casal gay, supostamente por religião. Tudo bem que a AGU, obviamente, ela esqueceu, né? Não foi má fé subjetiva. Claro que foi um lapso, né, professor Levi? Então, ela esqueceu de dizer algumas coisas. A Suprema Corte disse que homossexuais não são cidadãos de segunda classe. 2, que você pode ter uma proibição geral de discriminação sem que isso ofenda a liberdade religiosa. É que a Suprema Corte achou que a religião do confeiteiro teria sido tratada com desdém e desrespeito. Eu discordo, mas isso é um pressuposto da decisão. Mas, veja, ela dá isso de exemplo. Então, ela dá a entender que ela quer que a pessoa possa, por uma mera alegação
genérica de minha religião te condena ou algo do gênero, não atender no comércio. Isso é deplorável. E fora o que é a parte mais horrorosa, que ela fala que para garantia da intimidade e da segurança de pessoas heterocis, deveria se permitir a restrição do acesso a espaços como banheiro e vagão de trem. Ela está pensando, obviamente, a AGU, em mulher transexual usando banheiro feminino. Mas vamos lembrar, primeiro que a AGU fala genericamente, vamos lembrar que a história de banheiro apartado tem muita gente que é para gays, lésbicas e bissexuais também. Eu, como homem gay, muita gente não quer que eu use o banheiro masculino. A lésbica e o homem ou mulher bissexual use o feminino ou o masculino, conforme o caso. Então, aqui hoje o debate está mais focado em pessoas trans. Mas você se aplica isso para LGBTIs em geral. Então, assim, para te devolver a palavra, que é muita coisa mesmo para falar, mas a AGU, por inépcia ou má fé, eu deixo ela escolher qual que ela quer, ela fala, olha, Supremo, você disse que a homotransfobia é racismo, mas você não disse que outras discriminações são racismo também. Bom, ao que me consta, o judiciário é vinculado ao pedido. Foi perguntado se a homotransfobia é racismo, o Supremo disse que sim. Então, o Supremo não tinha que dizer de outras coisas. Não tem omissão, obscuridade, que é um termo da lei, para ser sanada. Não. Mas a AGU pede um nível de detalhamento da decisão sobre a homotransfobia que ela não detalha sobre o que ela pergunta. Que situações de liberdade religiosa estão prejudicadas? Que situações de liberdade acadêmica, científica, que ela fala estariam prejudicadas? Ela não explica. Então, assim, discriminar por orientação sexual e identidade de gênero, ela quer detalhe. Mas a mesma lei antirracismo fala que discriminar por religião também é crime de racismo. Por que ela não tem essa preocupação com os crimes por religião? Então, ora, quem quer privilégio aqui? São religiosos fundamentalistas, veja, fundamentalistas, religioso favorável, ao direito LGBT, que não querem que aquilo que é crime por religião seja crime por orientação sexual e identidade de gênero. Então, esses são, acho que, os principais problemas, né, assustadores desse. E ele, na verdade, Paulo, ao que parece, eles tentam rediscutir o mérito dos embargos. Isso a gente sabe que, juridicamente, isso é inadequado, né, e inviável. Ou seja, os embargos, com certeza, não serão acolhidos. Ou tu achas que há alguma possibilidade de serem acolhidos? Não vão ser acolhidos. Não, eu não acho que a AGU ache que vai ganhar. Eu tenho dito que ela está jogando para a plateia, né? Foi jornalista que me perguntou assim, eu respondi que concordo. Para agir como órgão de governo e não de Estado, né? A AGU não tem que defender a opinião do presidente da República ou quem quer que seja. Mas, enfim. Na verdade, teve outro embargo de declaração que acho que quase ninguém soube, da Frente da Família e pela Vida, da família. Eu vi. Uhum. Esse, mas eu não li, eu não vi esse. Aqui. Só um instantinho para não me ligar de novo. Tá. Então, teve outro embargo. Nesse outro embargo, eles expressamente pedem para o Supremo julgar improcedente a ação e rediscutir. Mas assim, é o pedido implícito da AGU. Porque, assim, para o Supremo poder rediscutir o mérito, a jurisprudência exige, né, que você tenha um vício, né, de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nesses termos. Sei que o movimento negro não gosta de obscuridade, vamos escurecer e enegrecer, e não esclarecer, tá? Então, vamos lembrar que a obscuridade, para ser esclarecida, são os termos da lei que a gente não tem como fugir, né, infelizmente. Mas, assim... em tese, se tiver um vício tão grande, o Supremo esqueceu de olhar uma coisa, e essa coisa é fundamental, em tese é admissível esse efeito infringente, né, modificar o julgado. A AGU não pede isso, a Frente da Família e da Vida pede. Pede diretamente. Então, e a Frente da Família e da Vida é tão desrespeitoso, eu já debati com o advogado dela. Num debate, a gente teve uma divergência mais dura, mas vocês voltarem lá no Instagram, não sei lá quando, tem uma foto eu conversando com ele, muito simpático, né, fora do debate, mas é uma petição desrespeitosa. Ela fala, olha, Supremo, isso que você fez não é interpretar, isso é legislar. Reconheça que você legislou, mude de ideia e julgue improcedente a ação. Eu espero que tenha uma litigância de má-fé ainda mais forte, poderia até oficiar o advogado da OAB, porque ele está acusando o Supremo de ter mentido na decisão. Sabe? Isso é deplorável.
Isso é deplorável. Eu parafraseei, mas eles dizem, olha, isso não é interpretação fora da Constituição, isso é legislar, o Supremo não pode fazer isso, reconheça isso e julgue improcedente a ação. Se isso não é acusar o Supremo de mentir, eu não sei o que é. Então, enfim. Ô, Paulo, então, Paulo, olha só, lá em 2018, eu lembro, em dezembro de 2018, já o Bolsonaro eleito, né? Não empossado, mas eleito, eu lembro que aqui em Santa Catarina, a mídia me procurou, a doutora Maria Berenice também era presidente da Comissão Federal, também foi procurada, alguns outros presidentes, a mídia queria saber se havia alguma angústia do cidadão LGBTI, com relação ao governo Bolsonaro, né? Ou seja, eles queriam perguntar, principalmente para a doutora Maria Berenice, se ela achava que existia alguma alternativa, né? Alguma maneira, né? Alguma coisa que pudesse derrubar os direitos já conquistados. E eu lembro que ela disse assim, olha, casem, quem puder, casa. Ela também disse, sabe? Casem porque eu acho que isso pode até mudar. Né? E nós achávamos assim, poder, a gente sabe que até pode, né, Paulo? Mas a gente sempre achou que o caminho ia ser tão longo. Mas agora, quando há uma posse de ministro agora, né, teremos uma ano que vem. E ele já disse e prometeu em alto na live que vai ser o ministro terrivelmente evangélico. Tu acha que existe alguma possibilidade, ainda nesse mandato dele, de ele colocar para votação o Estatuto da Família, para ele tentar derrogar aquilo que a gente já tem? Esse foi um temor muito grande e compreensível, não só da nossa amada Berenice, né? Porque o Bolsonaro, ele explicitamente se declarou homofóbico algumas vezes. Noticiou-se que ele processou alguém que chamou ele de homofóbico, sei lá, por dano moral, ele perdeu o processo, que é muito fácil provar que ele é homofóbico. Ele disse que ele é homofóbico e que ele teria o direito de ser homofóbico por imunidade parlamentar. Mas, sim, eu prefiro que o meu filho seja um drogado, um bandido, do que ser gay, né? Ele falou isso declaradamente. Então, quer dizer, o medo, formalmente, ele poderia tentar uma medida provisória, revogando direitos, não cabe, porque não cabe medida provisória para a cidadania, mas ele não se importa muito com o que pode ou não pode. Mas, assim, então isso não aconteceu até agora. Acho que é sempre um risco, mas, enfim. Mas o Supremo derruba, e se bobear, derruba por liminar. Mesmo que o Congresso aprove o tal Estatuto da Família, que é o Estatuto da Família Única, totalitária, que é uma provocação, porque é uma resposta ao Estatuto das Famílias, no plural, do fim da década passada e começo dessa. Mas, assim, o Supremo, em 2018, ele declarou inconstitucional um Estatuto da Família do Distrito Federal, enquanto lei distrital, né, estadual, por assim dizer. Já que o Distrito Federal é um meio termo de Estado e município. Sim. Ele falou a mesma coisa que em 2011, também por unanimidade, já com os novos ministros, né, no voto do ministro Alexandre de Moraes, que o Estatuto, a lei não pode reconhecer só a família entre homem e mulher, a família heteroafetiva, ele tem que reconhecer a família homoafetiva também. Então, não tem chance. O agora ministro Cássio, né, que agora está referendado, né, quer dizer, ele foi elogiado por pessoas de setores progressistas, pelo menos na parte de direito penal, né, que seria um desembargador garantista, né. Aí dizem os críticos do governo que o governo fez isso porque os filhos dele estão sendo processados. Será? Vai saber. Mas, assim, tem-se essa ironia, né? Mas, assim, então vamos ver se ele é realmente um moderado ou não. A gente vai descobrir ao longo do tempo, conforme ele for julgando. Mas, assim, mesmo que o Bolsonaro indique um, aspas, terrivelmente evangélico ano que vem, mesmo que ele seja reeleito, aí a gente desiste desse maldito país, que não é sério, e ele indique outros dois. Mesmo assim, a gente não tem maioria para tudo, ou para quase tudo. Eu sempre tenho que fazer a conta, eu não consigo parar para fazer isso. Se pessoas trans mudarem nome e gênero em cartório, a gente perde a maioria.
Mas, assim, eu acho que não. E na pior das hipóteses, precisaria de ação judicial, mas sem laudos e nem cirurgia. Então, não tem uma perspectiva nos próximos, então, 6 anos, pelo menos, a gente perdeu o Supremo. Para perder o Supremo, teria que ter uma reeleição de Bolsonaro e eleger outro Bolsonaro. Mas aí a gente desiste disso enquanto país, né? Aí cada povo tem o que merece, para ser muito franco. Enfim. Então, assim, não tem. Vai ser um ministro, ou dois agora. Se o ministro Cássio eventualmente for contra, eventualmente acolher o que a AGU quer, não sei. Me assustou um pouco como ele falou com toda a naturalidade do mundo desse pedido da AGU. Mas sejamos justos e justas. Ele não podia opinar sobre isso, porque senão ele ficava impedido de julgar. Ele não podia opinar sobre isso. Ele podia responder as outras perguntas do senador Contarato, maravilhoso. Que o senador perguntou: se for rediscutido o tema no Supremo, se entrarem com novas ações, o senhor vai manter os direitos consolidados? Aí ele respondeu: não, isso já está decidido e pacificado. Ponto. Mas não foi o que o senador perguntou. Mas, enfim. Mas mesmo que agora o ministro Cássio vote contra, são os 11 que vão julgar. 11 às 11, não só ele. Então, ele perde. Não concebo, né? Quer dizer, os ministros Fachin, Barroso, ministra Rosa Weber, Carmen Lúcia, o próprio ministro Gilmar, enfim, vão puxar o julgamento para a maioria e o Supremo não imagino que o Supremo tenha concordado com essa tese tão polêmica. É uma tese polêmica considerar a homotransfobia racismo. Eu entendo o estranhamento. Eu acho que está certo. Fundamentos na literatura negra antirracismo, inclusive. Mas, assim, o Supremo não teria encampado uma tese, comprado essa briga, para depois esvaziar a criminalização para não servir para nada. Então, seria um tanto contraditório. Mas o Supremo já voltou atrás com a prisão em segunda instância, né, Paulo? Não, tem temas que são polêmicos. E a prisão em segunda instância é inconstitucional mesmo, né? Quer dizer, a Constituição proíbe considerar culpado antes do trânsito julgado. Mas prender por condenação é considerar culpado. Mas, assim, você tem temas assim mais... não vou dizer candentes, porque o da homotransfobia é super candente, é muito polêmico. Mas sei lá, é diferente. Mas não tem essa. A gente não, por exemplo, não tem a pressão social para você mudar a decisão. Quando o Supremo decidiu, permitindo a prisão em segunda instância em 2016, mas meses depois o professor Lenny Streck e outros juristas entraram com outras ações no Supremo para reverter isso. Você não tem isso, né? Quer dizer, aqui. Então, eu acho que não tem por que isso acontecer. Tudo pode acontecer. O Supremo tem umas coisas que não dá para entender, muitas vezes, mas não vai ser o caso. E aí eu falo, Margarida, no seguinte sentido. Na verdade, me cansa, me irrita, né? As pessoas não querem levar o direito a sério. Acho que só eu e mais meia dúzia levam, modéstia às favas, né? Porque, assim, direito é uma coisa, política é outra. Mas tá bom, você quer interpretar o Supremo só sociologicamente? Tá bom. O Supremo, em 2018, com Bolsonaro eleito ou quase eleito, proibiu a polícia de invadir a universidade para fazer censura ideológica. E eu já descrevi de maneira super crítica, por unanimidade. Bolsonaro é eleito no primeiro semestre de 2019, o Supremo reconhece a homotransfobia como racismo e crime, com o Bolsonaro criticando. O Supremo assim, quando Crivella mandou censurar o beijo gay no quadrinho, que é racismo, então é crime. Eu não entendo porque se eu não faço, ninguém faz. Na verdade, no Rio, para ser justo, a Maria Eduarda Aguiar, a jogada trans maravilhosa, fez a ação de dano moral coletivo. A gente precisa colocar o Ministério Público para o racismo. Mas os ministros Toffoli e Gilmar, e o Toffoli foi o ministro que disse que para ele o julgamento não precisava terminar, porque o Congresso já estaria andando, mas eles caçaram isso. Em 2020, o Supremo já declarou umas 4, 5 ou 6 vezes a inconstitucionalidade de leis municipais ou estaduais proibindo o debate de gênero nas escolas, que é outra pauta cara do Bolsonaro. Gente, quando que a gente vai achar que o Supremo está do nosso lado? Nunca!
Então, assim, é que você tem um fetiche, um gozo freudiano em parte das esquerdas, de só meter o pau no Supremo. Porque, assim, o Supremo, ele realmente está muito ruim para proteger direitos sociais. Se a gente não consegue barrar retrocesso no Congresso, no trabalhista, no previdenciário, no Supremo a gente não está conseguindo barrar. Isso é criticável. Mas o Supremo, ao mesmo tempo, é um tribunal muito bom para proteger minorias. Então, sabe, união afetiva, constitucionalidade das cotas, da Lei Maria da Penha, do aborto de anencéfalos, do aborto no trimestre, embora esse na turma. Então, quer dizer, era muito fácil uns ministros ivisgândricos julgarem em contrário. Então, é um tribunal que é muito bom para proteger minorias contra a discriminação, embora um tribunal que falhe para proteger direitos sociais em geral. Mas para proteger minoria, ele continua bom. Não tem porquê, mesmo sociologicamente, mesmo só por ciência política, ou seja lá qual seja a perspectiva dessas pessoas, você achar que o Supremo vai agora voltar atrás. É irracional. O tribunal, com Bolsonaro eleito, já deu vários sinais que, para proteger minorias, ele vai continuar mantendo essa posição. Que é uma posição jurídica. Mas você quer achar que é tudo política, que o juiz faz política? E, na verdade, os juízes também não se ajudam, né? Tem juiz, tem ministro supremo que diz, primeiro eu decido, depois eu busco uma explicação jurídica. É o contrário, excelência, pelo amor de Deus. É claro que é evidente que a pessoa primeiro, assim, é intuitivo, você pensa o que é justo para você. Mas você tem que fazer um senso crítico para se a sua noção de justiça é consolidada pelo direito. É que assim, o ministro Barroso, na sabatina dele, ele falou uma coisa que ele já falava, né? Ele fala assim, a questão é que a nossa Constituição é tão analítica que ela traz quase tudo. A Constituição só não traz de volta o amor perdido em 3 dias, disse o ministro Barroso em sabatina no Senado. Porque a Constituição ela é tão detalhada que é possível se defender muitas coisas com argumento jurídico, tá bom. Mas é por isso que tem que ter um pressuposto de boa-fé, né? Quer dizer, você tem que acreditar, você tem toda uma tradição sobre o que significa igualdade, não discriminação, dignidade, né? Você não pode querer reinventar a roda sempre. Falar que igualdade é um sentido tão liberal que cota seria inconstitucional. Quem diz que a ação afirmativa da Magazine Luiza viola a igualdade, eu mando estudar e assim, eu mando, sabe, eu declaro a má-fé dessa pessoa. Eita, quase caiu aqui. Porque assim, o Supremo já decidiu 2 vezes a constitucionalidade de ações afirmativas. Igualdade, desde Aristóteles, é tratados igualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Discriminação positiva para reparação de débitos históricos é uma coisa que não é discriminação constitucional. Então é inépcia. O máximo que dá para, não vou dizer respeitar, para tolerar é o liberal exagerado falando, não me importa o que diz a lei, o que diz o direito, eu acho isso injusto. Bom, se você não se importa com o que diz o direito também não vai se importar com o que você diz, você vai ser punido por isso. Beijo comigo. Mas assim, tem um pouco isso, né? Paulo, tu sabes que eu sou uma advogada que ainda acredita muito no STF. Eu dou graças a Deus que nós temos o STF com esse governo aí. Porque se nós não temos esse STF com esse governo, olha, sinceramente, realmente tem que ir para o Uruguai, para a Europa, sei lá para onde, sabe? Porque ainda temos realmente um verdadeiro guardião da Constituição Federal que ainda intervém no momento certo, né, resguardando a nossa democracia, que ele tentou, né, ele bateu na democracia, ele bateu mais, deu uma paradinha agora, mas ele tentou ali, né, esmorecer a nossa democracia, né, ele tentou fragilizar a democracia. Sim. E é por isso que eu te pergunto, sabe, Paulo, eu te perguntei, te questionei, porque eu vejo que a população LGBTI+, ela tem que realmente, nós temos que pressionar os nossos parlamentares no Congresso para que realmente nós tenhamos as leis ordinárias devidas, né, os nossos direitos civis postados, né, positivados, e daí não tem mais segurança jurídica, né, como nós ainda talvez tenhamos. A gente acha difícil, né, Paulo? Eu também acho difícil. Sim. Mas não é impossível, né? A gente não sabe, porque ele se reelegendo,
em 2022, e no cenário atual ele tem capacidade para isso? Isso nos leva a crer que ele tem mais 2 vagas em 4 anos e, mesmo assim, ele não consegue a maioria. Mas, para conseguir mais 2 votos favoráveis, nós também tínhamos um ministro no STF, né, nomeado por Dilma, 2, e que votaram contra muitos avanços sociais pelo Lula, colocados, colocados pelo Lula, né? Bem, mas a política, ela, assim como a política, a religião muito menos, né, Paulo? Ela deve interferir no Poder Judiciário. E com relação à laicidade do Estado, tu não estás observando que está demais essa... Parece que estamos vivendo aí uma teocracia, essa coisa de Deus acima de tudo, o tempo inteiro, e o Congresso reza, e usa a Bíblia como fundamento, enfim, em algumas assembleias legislativas também. Essa grande... Porque eu lembro que a participação das bancadas religiosas, eu não vou falar somente evangélica, porque também tem católicos, né? Mas as neopentecostais aí, e as católicas, ela tinha aí em torno de 3% há 10 anos atrás. Nós temos hoje em torno de quase 5%. Né? E a tendência de cada vez mais, eu tenho visto nessas eleições municipais, o que tem de candidato pastor para vereador, né? Prefeito, uma loucura. Então, o que tu acha desse movimento aí? Tu que é um constitucionalista, né? Poderia nos dizer o que tu acha desse movimento político neopentecostal? Primeiro, né, desde a decisão da União Homoafetiva em 2011, a gente luta para positivar, para colocar na lei isso, né? A senadora Marta Suplicy, na época, dias depois, ela propôs, né, reconhecer como união estável e poder converter em casamento. O deputado João Willis fez o casamento direto, a lei de identidade de gênero. Então, é importante que o movimento LGBTI nunca abandonou o poder legislativo e apostou tudo no judiciário como uma crítica muito ignorante. E eu não estou falando que é má fé, mas é ignorância. A pessoa fala que ela não sabe. E é uma coisa... Você não tem uma democracia de verdade enquanto você precisa contratar advogado, depender do humor, da posição teológica dos juízes para ter seus direitos respeitados. Então, temos isso. Aí em 2008 você falava, não, daqui 10 anos, 20 anos, não vamos arriscar agora, né? Um ativista famoso que a gente conhece falava isso. Mas veja, já está passando quase 10 anos e nada. Agora está chegando perto. Então, é importante você ter na lei, para não ter mais discussão jurídica. Claro, se aprova a lei, podem implementar a lei, mas pelo menos fica mais difícil você ter algum retrocesso. Nos Estados Unidos você tem muito um fenômeno assim, né? A Suprema Corte está conservadora já há uns 50 anos, e aí constitucionalistas que têm falado para, enfim, para o judiciário não poder aderir a determinados temas. Mas não tem que ser torcida de time de futebol. Você não tem que ser a favor ou contra o judiciário poder decidir porque a composição é boa, é positiva ou não. Tudo que eu defendo para o judiciário poder fazer, eu defendo independente da composição dele. Então, a gente precisaria mudar, ter uma cultura jurídica que só separasse melhor direito e política. Mas uma outra... É assustador um pouco como o fundamentalismo religioso está invadindo a política. É óbvio que pessoas religiosas, a religião não é um óbice para você se tratar, quem defende isso. Mas assim, o problema são essas pessoas querendo colocar a Bíblia acima da Constituição. E se você aprofundar um pouco em filosofia do direito, isso tem um nome, direito natural. Se você pegar teorias de direito natural fortes que dizem, aspas, lei injusta não é lei, fecha aspas, eles vão defender que aquilo que contraria a religião deles ou delas não seria direito. O que é anacrônico, que é irracional, porque assim mesmo, que direito natural? É racional ou teológico? Se é teológico, de que religião? Se é da religião cristã, de qual vertente? Católica, evangélica, dentro dessa, e qual a interpretação? Então, é absurdo. Quer dizer, mas assim, o problema é esse, é você querer interpretar
o direito laico, o direito de um Estado laico, que separa formalmente e materialmente direito de religião, segundo dogmas religiosos. Eu lembro que uma associação religiosa, há muito tempo atrás, parece que tinha no estatuto, né? Quer dizer, no estatuto social da associação, dizer lutar para que o direito, as leis sejam interpretadas segundo os preceitos cristãos, por exemplo. Eu estou falando muito de memória, muito parafraseado, por isso que eu não vou citar o nome da associação. Mas, assim, isso é inconstitucional. Isso, na verdade, é um objeto ilícito. Lembra o Código Civil, objeto ilícito? É isso. Porque você está querendo imiscuir dogma religioso no direito laico. Não pode. Eles adoram falar que Estado laico não é Estado ateu. Realmente não é. Mas Estado ateu é o Estado que proíbe a liberdade religiosa. É o Estado que não deixa as pessoas terem liberdade religiosa. Eles adoram falar, e acho que o Bolsonaro, eu acho que já falou, né? O Estado é laico, mas eu não sou. Bom, problema seu. Quer dizer, se o Estado é laico, a ideologia religiosa da pessoa não pode ser usada para política pública, para fundamento de leis. Nos debates de gênero, a nossa maravilhosa Márcia Rocha, advogada travesti aqui da OAB de São Paulo, né? Foi a Márcia que fez o pedido que a OAB depois acolheu o nome social de pessoas trans da carteira da OAB antes da decisão do Supremo. Então, um beijo para a Márcia. Ela disse, né, quando estava debatendo o plano municipal de educação em São Paulo, eu não fui. Mas, assim, elas estavam lá, as pessoas contra, a Márcia ia perguntar para as pessoas, mas você sabe o que é gênero? Sabe o que a gente está falando? Aí ela explicava. A Márcia me disse que ela viu, um pastor ouviu isso, ele subiu no carro do som e falou, olha, gente, vocês não precisam pensar sobre o que é gênero, eu penso por você. Mas é daí para baixo. Tem muito pastor evangélico, muito religioso que não é assim. E não só de igreja inclusiva. Igreja que diz que homossexualidade, identidades LGBTI não são pecado. Não. Por isso que a gente critica o fundamentalismo religioso e não a religião. Mas você tem muito isso. Então, nosso querido Alexandre Bahia, que fez tentação oral no Supremo também, né? Eu quero ser quando crescer, é o que eu quero ser quando crescer, né? Que ele é professor de Universidade Federal. Ele fala: quando fundaremos a república nesse país? República, né? Quando não vamos usar mais a coisa pública para fins privados. Aí ele mesmo responde: nunca. Nesse país dominado por gente com mentalidade de sesmaria, né? Quer dizer, então é difícil. As pessoas precisam separar república de interesses privados. Não, república você não usar a máquina pública para o seu interesse pessoal, mas usar a máquina pública para o bem comum. E o bem comum no nosso estado é um bem comum laico, onde você não dá privilégios para um grupo por ele ter uma religião, onde você não discrimina um grupo por ele supostamente contrariar determinada religião. E o contrário também, você não discrimina uma religião porque o presidente é ateu, por exemplo. Mas esse país, na verdade, no mundo, ateus sofrem mais preconceito do que até de pessoas LGBTI. Já teve algumas pesquisas falando isso. Você não votaria em quem? O ateu é o mais repudiado até do que o LGBTI. Então, você tem todos esses problemas. Então, é assustador nesse sentido. Assim como também o Estado não tem o direito de querer ingerir na minha vida pessoal, né? Ele não tem que dizer com quem que eu tenho que casar ou não, ainda é possível, baseado numa lei, né? Numa lei mosaica de 3.000 anos antes de Cristo, baseada em costumes lá daquela época, lá que eles só pegam aquilo que interessa. Enfim, a discussão é bastante grande, isso aí a gente não vai chegar. Agora, eu tenho muito medo desse fortalecimento, né? Desse direito não laico, né? Desse direito religioso que está entrando, né? Eu lembro, quando tu falasse agora ali, se tu me permite, Paulo, daquele jurista francês, o Georges Ripet, que ele fala, né? Quando o direito não acompanhar a realidade se vinga ignorando o direito. Então, a gente vive, né, um momento em que o básico que nós temos que reivindicar o básico. O que é o básico? Respeitar a Constituição e manter a democracia, né, para que todas as instituições funcionem.
poder judiciário, poder legislativo e executivo independentes, né? Sem atrelamento nenhum, sem aquela foto do Bolsonaro abraçando o Toffoli quando ele saiu, os dois, né, com camisa, Me sabe? permite interromper, Amada, desculpa, maldito man interrupting, né? Eu sei, mas gente, é nessa hora que o Supremo não se ajuda. Assim, né? Quer dizer, como quando no governo Temer, o golpista, né? Quer dizer, ele ficava foto tendo reunião com o ministro do Supremo na casa de um e de outro. Quer dizer, boa fé, ela é objetiva. Então, não estou acusando o ministro Toffoli, nem nenhum ministro de Sim. querer fraudar a Constituição. Mas boa-fé objetiva é o famoso não basta ser, tem que parecer. Então, não é função de juiz do Supremo mesmo, ou até do presidente do Supremo, ter reuniões políticas com o presidente, não é? Quer dizer, cadê a lei orgânica da magistratura é um mito, quer dizer, porque isso deveria declarar o impedimento do ministro julgar. Com certeza. E Então, o outra Supremo não coisa se que ajuda nessas horas. e a outra coisa absurda, né? A ilegalidade, ela está positivada na mídia social. Tu queres ver? O Sabatinado, né? Que é o nome dele? Agora me deu branco. Ministro Cássio. Isso. O Sabatinado tomou café e jantou o dia inteiro com os sabatinadores. É só no Brasil que você vê uma coisa Para dessa. ser justo, isso é comum no Brasil. Acho que está errado, mas assim, para ser justo e justo, ele não foi o primeiro, nem vai ser o último. Não, ele não foi o primeiro, mas olha que absurdo, né? Eu vou ser julgado pelos julgadores e aí eu tomo café com eles, eu converso com eles, enfim. Deixa eu te falar aqui, olha só. A Luciane Yang, Margarete que não sossegou enquanto não assegurou o direito ao casamento entre pessoas. É verdade, aqui em Floripa. Enquanto não tirei o famoso limonge. Aqui tem parabéns por essa maravilhosa live, Margot. És incrível, deixando registrar a minha admiração por esses dois queridos, Luciane Yang, Paulo, o Illuminati, a Liliane Medina, deixa eu ver aqui, aqui perguntaram o que o Paulo achou do novo ministro do STF, mas não vai dar tempo. Nós temos 5 minutos, Paulo. Tu pode até dizer o que tu achou do novo ministro. Paulo, você foi minha inspiração para o TCC. João Paulo Domicini. Marcelo Blasius, vocês são maravilhosos. Admiro muito, muito. Legal. Aí tem Paulo, querido, eu vou deixar tu com as tuas considerações finais. Quero super, querido, olha, te agradecer de coração mesmo. É uma honra para mim, é um prazer mesmo, uma honra mesmo, porque eu super te admiro. E eu quero te agradecer tudo que tu tens feito, tudo que tu fazes, e sei também, um agradecimento até futuro, que sei que continuarás fazendo por essa população que carece, que olha só, a gente tem um guerreiro, um defensor como tu, um cara genial, entendeu? Constitucionalista, e então eu acho que a gente só tem que se sentir honrado em te ter, Paulo, nessa empreitada, nesse pelotão do bem, em busca da felicidade da comunidade LGBTI. Então, esses 3 minutos e meio são teus. Obrigado, Amado, coração. O prazer estar aqui com você. Obrigado pelo carinho, reconhecimento. Sabe que eu tenho muita sorte que acho que eu nunca recebi ódio pela internet. Talvez 3 vezes, literalmente. Eu recebo só muito carinho. Fico muito feliz e honrado que meu trabalho consiga inspirar tanta gente, dar alegria, felicidade. É só ver, né, as minhas postagens quando eu faço alguma coisa em favor da comunidade. É um prazer. O ministro Cássio, a gente não sabe. O que, por um lado, é bom. Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, quem é indicado por republicano é reacionário e por democrata é progressista, né, nas liberdades individuais, como regra já. Aqui no Brasil a gente nunca sabe. E o terrivelmente evangélico ficou para o ano que vem, né? Então, assim, a gente vai seguir, a gente vai ter que ver como o ministro Cássio Marques julga conforme ele for julgando. Então, por um lado, isso é bom. E ele foi elogiado por progressistas, pelo menos no direito penal, como um garantista, o que é um mal também. Então, eu sempre falo, né, que principalmente estudantes de direito, né, quer dizer, mais progressistas, querem abandonar o direito, achar que o direito seria reacionário, manutenção de status quo e outra coisa.
que ele muitas vezes é, mas o direito também é mecanismo de transformação social, emancipação. Precisa ocupar o direito, ocupar o judiciário e fazer. Então eu falo, vocês querem me deixar sozinho no direito com a Janaína Pascoal? Isso é inconstitucional. Indefiro! Já falei isso na Assembleia Legislativa, que é aqui. Então, o judiciário é, no mínimo, um fórum legítimo de debate, é um fórum de princípio, fórum da razão, do Orkin. Então, o judiciário tem que dar, no mínimo, uma resposta racionalizada. Então, a gente tem uma chance maior no judiciário do que no legislativo, quando o legislativo está eivado de preconceitos. Porque, em tese, um juiz que é contra direitos LGBTI, ele pode mesmo assim reconhecer o direito falando que é discriminatório. É o que eu falei, a gente precisa aumentar essa cultura jurídica, de saber diferenciar a ideologia pessoal do juiz ou da juíza e o que diz o direito. Em muitos casos, coisas se interpenetram, mas, enfim, tem que continuar lutando por isso. Então, eu acho que para finalizar, então fico feliz, grato, amada pelo carinho, reconhecimento, estamos juntos, estamos na luta. Como diz meu noivo, né, eu, na minha instante, luta para ser expulso desse país, né, ilegalmente, claro. Mas se eu pegar asilo em Nova York, Canadá ou em Portugal, eu vou continuar processando o Brasil. Né? Vocês não querem que eu processe o país que me deu asilo, né? Não, vou continuar processando de ir lá, fazer sustentação oral, videoconferência, é nós, porque sim. Então, tá. Obrigada, querido. Boa noite. Muito obrigada, tá? Boa noite. Obrigado a todos pelo carinho também. Obrigado.